pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para passar para vocês os principais acontecimentos e notícias que pautaram a concorrência e os nossos colegas aí da imprensa que nasceram aqui, obviamente, na Contigo. O primeiro caso que a gente vai falar hoje é sobre aquela história envolvendo a Sônia Bride e o Rafael Cardoso, que espantou muitas pessoas, porque afinal de contas, Sônia Bride foi sogra do Rafael Cardoso durante muitos anos. Ela, que é mãe da influencer Mari Bride, se envolveu de uma certa forma aí, na verdade ela foi envolvida no meio dessa separação turbulenta entre a filha e o ex-genro. Bom, a gente obteve aqui com exclusividade detalhes do processo da separação e também conseguimos obter aí, junto às nossas fontes, documentos que mostram que a Sônia Bride precisou acionar a justiça e também a polícia contra o Rafael Cardoso. Ela alegou na justiça ter sido vítima de violência doméstica por parte do ex-genro. Ela não sofreu nenhuma agressão física, de acordo com o que consta ali nos autos, mas ela alega que sofreu violência psicológica, moral e patrimonial. Num dos episódios, num dos ataques de fúria do Rafael, ele simplesmente invadiu a casa da Sônia, quando ele já estava separado da Mari, e destruiu o carro da Sônia, proferiu diversas ofensas contra ela e também ameaças. A Sônia entendeu isso, que tudo isso só aconteceu pelo fato dela ser mulher, e ela conseguiu aí na justiça um amparo pela Lei Maria da Penha. Então o Rafael Cardoso foi enquadrado dentro desses requisitos dessa lei que protege as mulheres vítimas de violência doméstica, e no entendimento da justiça, por mais que não tenha existido a agressão física, essa é uma etapa muito importante do ciclo da violência, em que a justiça entende que, se você não inibe o seu agressor, essa ofensa verbal ela pode ir escalonando até virar uma agressão física e virar algum tipo de mutilação física e até mesmo chegar ao óbito, que é o que a gente chama também de feminicídio. Então a Sônia Bride, assim que ela teve essa passagem na condição de vítima nas mãos do ex-genro, ela buscou aí o amparo da justiça e conseguiu rapidamente a medida protetiva. O Rafael Cardoso, ele não pode se aproximar, não pode fazer contato nem com a Sônia Bride, nem com a Mari Bride e nem mesmo com os filhos, tá? Depois de 2 meses que ela conseguiu, na verdade quase 3 meses que ela conseguiu essa medida protetiva, foi bastante difícil inclusive localizar o Rafael Cardoso para que ele fosse notificado pela justiça. A Sônia também fez um apelo para que a polícia militar incluísse o nome dela e o da filha dela dentro da Patrulha Maria da Penha. Essa Patrulha Maria da Penha é um serviço que alguns estados do país oferecem, porque ele é conectado entre os estados, o governo estadual e a polícia militar. E essa Patrulha Maria da Penha nada mais é do que de colocar à disposição alguns oficiais da polícia para fazerem rondas no entorno das propriedades das vítimas e dos seus agressores, para saber se as medidas protetivas de distanciamento estão sendo mantidas. A Sônia conseguiu também isso na justiça, conseguiu esse amparo da polícia, e até hoje, gente, esse episódio que aconteceu em agosto do ano passado, de 2023, até hoje, tanto a Sônia quanto a Mari Bride seguem aí protegidas pela Lei Maria da Penha e pela Patrulha da Polícia Militar. A gente deu essa notícia com exclusividade aqui na Contigo e a gente tem vários outros detalhes e vários outros desdobramentos que estão publicados no nosso site. Passa lá para você pegar todos os detalhes, tá bom? A gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de bastidores da televisão. Um nome que a gente vem acompanhando muito aí sobre o vai, não vai, fica ou vai embora, é o de Rodrigo Faro. A Record já não está mais tão interessada assim em mantê-lo em seu casting. Na verdade, a Record até tem interesse de mantê-lo, mas não no atual molde. Por quê? O programa do Rodrigo Faro há anos virou freguês do SBT, da Globo nem se fala, e a Record agora costuma flertar ali entre o 3º e o 4º lugar na corrida aos domingos, o que para a emissora é um grande problema. O programa do Faro ele já não dá mais audiência de antes, o público não se engaja e o único momento em que ele tem audiência é quando existem aí as sabatinas com os eliminados da Fazenda, que é durante um curto período do ano, são só em 3 meses que isso acontece, e também quando acaba o Hora do Faro, o Hora do Faro e começa o Canta Comigo, que aí costuma ter uma elevada de audiência aí, melhoram os índices da Record, não chega a deixar a emissora em segundo lugar, mas pelo menos diminui aí o distanciamento na briga com o SBT, que está vice-líder já há um bom tempo. Pois bem, existe o interesse de manter o Rodrigo Faro, ele já teve uma conversa com a direção, mas a Record entende que o Rodrigo Faro não tem mais condições de ficar aos domingos da maneira como ele está. Então não é discutida, por enquanto, uma reformulação do Hora do Faro, e sim colocar o Rodrigo Faro para apresentar
programas por temporadas. Então, esse quadro, essa sabatina com os eliminados da Fazenda, pode se transformar num quadro sazonal a ser exibido aos domingos sob o comando do Faro. E aí, fora isso, ele pode apresentar um reality show ao longo da semana, ele pode apresentar outros formatos em outros horários, porque a Record está negociando fortemente com o Márcio Garcia. A gente dá os bastidores disso completo aqui no nosso site. Passa lá para ler a matéria por completo, tá? Outra notícia também que movimentou bastante foi o contrato que o Felipe Prior, sim, Felipe Prior, condenado por estupro por 2 vezes já, em 2 instâncias, na verdade, o Felipe Prior, ele tem um contrato aí de publicidade com uma casa de apostas. E aí o jornal The Intercept, né, o site The Intercept acabou obtendo esse material, esse contrato do Felipe Prior com essa casa de apostas e descobriu que o Felipe Prior, ele ganha altos valores em dinheiro por conta do prejuízo das pessoas que o seguem. Então como que funciona? Ele tá lá na rede social dele e fala assim, olha gente, tá aqui ó, uma publicidade sobre essa casa de apostas, vai lá, faz o seu cadastro e aposta o seu dinheiro. Existem aí muitas pesquisas de que essas casas de apostas agem, né, de uma maneira, como posso dizer assim, com o objetivo de fazer os apostadores perderem dinheiro. E o lucro do Felipe Prior, segundo o que consta ali no contrato dele, vem exatamente do dinheiro que você perde nessas apostas. Então, por exemplo, se você aposta R$100 nessa casa, os robôs ali da plataforma vão agir de uma maneira para fazer com que você perca esses R$100. Não estou falando que isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui é um exemplo. E desses R$100, 15 ficam para o Felipe Prior. Você pode achar pouco? Realmente R$15 não faz muita diferença no bolso das pessoas, mas normalmente quando a gente fala de um influenciador com o impacto do Felipe Prior, que tem milhões de seguidores, e também com as pessoas que acabam se viciando nessas plataformas de jogo, não são somente R$100 que elas apostam. Então Felipe Prior tem altos ganhos por meio dessas plataformas e foi descoberto que o contrato dele prevê que ele fique cada vez mais contemplado cada vez que um seguidor dele vai lá e perde dinheiro. É uma máquina, né? A gente traz esses detalhes também na nossa reportagem na Contigo. Já que a gente está falando algumas coisinhas aí de bastidores de televisão, como foi o caso do Rodrigo Faro, vamos falar agora do Gustavo Lima. Existia uma expectativa de reaproximação entre Globo e Gustavo Lima, que foi rompida essa parceria em 2018, quando o cantor deixou a gravadora a gravadora Som Livre, que pertence ao Grupo Globo, para ir para a Sony Music. O problema que foi gerado aí foi uma grande perda financeira por parte da gravadora Som Livre e a Globo ficou magoada e rompeu qualquer tipo de vínculo com o Gustavo. Só que nesse ano estava rolando um aceno de paz e aí a Globo até cogitou colocar o Gustavo Lima para fazer um especial de fim de ano, assim como a gente vê aquele do Roberto Carlos. Pois bem, tudo ia caminhando para um final feliz até que o Gustavo Lima se envolveu, né, nessa polêmica aí das investigações das casas de apostas, chegou até a prisão dele decretada por uma juíza lá de Pernambuco e a Globo fez, através do Fantástico, uma reportagem muito densa, explicando todos os motivos que levariam o Gustavo, possivelmente, para ficar atrás das grades. O Gustavo Lima achou aquilo de péssimo tom e rompeu qualquer tipo de negociação com a Globo. Só que aí, no meio dessa treta, quem que surge? O SBT. O SBT está muito interessado em ter um especial de fim de ano com o Gustavo Lima. Na verdade, essa ideia foi sugerida por um grande interlocutor da Daniela Berutti, que é a atual vice-presidente do canal, e levou para ela essa ideia, ela adorou e agora os executivos da emissora avaliam quanto que eles vão ter que investir nisso e também se é um projeto rentável para o SBT, porque afinal de contas nesse momento eles não estão podendo dar tiros no escuro e correrem o risco aí da possibilidade de perderem dinheiro. Então é um projeto que existe, está na mão dos executivos do SBT, mas ainda não existe uma resolução. Mas tem o Léo Dias ali, que é muito amigo do Gustavo Lima, né, que trabalha no SBT. Quem sabe a gente possa vê-lo, obviamente, ali fazendo esse especial, não é verdade? Outra notícia que vocês souberam em primeira mão aqui pela Contigo é que a Justiça já fez a coleta do material genético do Francisco. O Francisco é aquele rapaz de Santa Catarina que alega ser filho do cantor Naim. E ele tentou, ao longo do período em que o Naim ainda estava vivo, fazer contato com o cantor, mas não conseguiu. A ex-mulher do Naim, inclusive, Andréia Andrade, chegou a ser contatada pelo Francisco enquanto Naim estava em vida, só que ela não o auxiliou em absolutamente nada. Como bem sabemos e noticiamos aqui também, o Naim partiu
E agora o Francisco está na justiça tentando reconhecer que é filho do cantor. A justiça lá de Santa Catarina já fez a coleta do material genético dele e agora espera que as filhas as filhas biológicas do Naim também forneçam os seus materiais para fazer aí toda a prova e as testagens e saber se ele é de fato ou não filho do cantor. Assim que a gente tiver atualizações sobre o resultado desse teste, você saberá também aqui em primeira mão, tá? A gente vem acompanhando também outra história, que é o fim do casamento. Na verdade, assim, a gravidez da Gisele Bündchen. Isso, aqui na Contigo a gente tem falado bastante, em todas as publicações aqui do grupo a gente fala bastante. O problema é que, enquanto muita gente está feliz, tem uma pessoa que está muito triste e aparentemente arrependida. A gente já citou que o Tom Brady, o ex-marido da Gisele Bündchen, no dia em que ela publicou, no dia, na verdade, que ela assumiu que está esperando o terceiro filho, o Tom Brady fez uma publicação muito melancólica. E agora, nessa semana, ele voltou a postar uma frase e um texto, na verdade, onde ele mostra ali o arrependimento de ter feito coisas erradas no passado. Passa lá no Contigo para você ver qual é esse texto. Será que ele agora, depois de anos, né, que se separou da Gisele e que ela tá grávida e feliz com outro homem, agora, somente agora ele se arrependeu de ter deixado esse casamento acabar? Muito estranho, né? O ator Leandro Lima, que fez Pantanal, esteve em Terra e Paixão também, sucesso na Globo, tá em cartaz atualmente em São Paulo com um espetáculo musical que conta a trajetória de Elvis Presley. Ele passou por um problemaço essa semana. Ele tem um carro que ele considera um carro de estimação, que é um Fusca, gente, um Fusca. Colecionadores de Fusca sabem que existe um apego sentimental a esse carro. Pois bem, o Leandro foi furtado. Um bandido levou esse Fusca dele aqui na região da Lapa, em São Paulo, e ele contou com a nossa ajuda aqui na Contigo também e outras publicações para fazer a divulgação, não somente das fotos do carro e da placa do carro, como também as imagens de segurança que mostravam a imagem do bandido que levou seu automóvel. Ele ficou muito, muito, muito triste porque, afinal de contas, ele gastou mais de 40 mil reais somente na restauração do carro. E ele tinha um apego sentimental, tanto que ele chamava o carro de diamante, de tão precioso que era para ele. Pois bem, graças ao apelo que foi feito por meio da imprensa e também pelas redes sociais, o Leandro Lima, no dia seguinte, conseguiu reaver o seu carro intacto, sem dano nenhum. Sorte para ele, né? Mas cuidado agora, Leandro, nada de estacionar na rua, viu? Ainda mais sem seguro, não dá, né? E para a gente finalizar hoje nosso bloco de notícias, vamos falar aqui de uma conquista dos fãs mais nostálgicos de uma das novelas mais queridas da TV brasileira. Estamos falando de Chiquititas, a versão de 1997, que nunca foi reexibida no SBT. Bom, agora o SBT está terminando uma negociação com a emissora Telefé da Argentina para conseguir colocar a versão brasileira original pela primeira vez no catálogo da plataforma de streaming Mais SBT. Quando teve o lançamento dessa plataforma em agosto, o SBT havia dito para mim com exclusividade que estava em negociação para ter essa obra no catálogo, mas que não dependia só da emissora. Como foi uma obra feita com uma outra emissora de um outro país, os direitos autorais, tudo envolvia uma outra empresa e que não era uma negociação simples. Pois bem, o SBT já antecipou, deu um gostinho aí para os seus telespectadores e já lançou inclusive até um teaser, dando um pré-anúncio de que possivelmente essa versão de Chiquititas já estará disponível no catálogo do streaming ainda neste ano, no mais tardar até o Natal. Gostou dessas notícias? Você pode ter certeza que se você passar no site da Contigo, você vai ver outras muito legais também. Passa lá no site, a gente volta aqui semana que vem para te atualizar com os principais furos de notícia. Valeu, gente. Tchau, tchau.